O reino dos céus é como uma rede que é lançada no mar e junta todo tipo de peixe. Quando fica cheia, puxam ela para a praia, sentam e colocam os bons em cestos e jogam fora os ruins. Começando com essa parábola, esse vídeo traz falas de Jesus sobre o reino de Deus, a rede, os pescadores de homens e os peixes. Quando João Batista foi preso, Jesus foi morar em outra região e começou a anunciar o seguinte: mudem de mentalidade, que o reino dos céus está perto. Lá ele encontrou dois irmãos pescadores, Pedro e André, e disse para eles: venham atrás de mim e eu farei de vocês pescadores de homens. De imediato eles o seguiram. Na sequência, chamou também Tiago e João, que fizeram o mesmo. Jesus chama a vir com ele quando o que ele estava fazendo é anunciar o reino de Deus. Então, é razoável pensar que ser pescador de homens está relacionado com anunciar o reino de Deus, que é o que Jesus faz o tempo todo. Essa é a boa notícia que ele veio contar. Uma boa maneira de entender isso, considerando que o reino é como uma rede, é assim: anunciar o reino é como jogar essa rede. Quando alguém fala o que o rei quer que fale, essa palavra chega no ouvido da outra pessoa como uma rede chega num peixe. Do mesmo jeito, quando alguém age como Deus quer, vive governado por Ele, essa rede está chegando em quem convive com essa pessoa. Então, se Jesus chama a ser pescador de homens, o importante é jogar a rede como Ele quer, conforme o que Ele te diz. É anunciar o que Ele anuncia. E a rede junta todo tipo de peixe, bom e ruim. Percebe que você não controla o tipo de peixe alcançado pela rede? Assim como você não depende das pessoas reagirem de um jeito ou de outro, ou de elas corresponderem a alguma expectativa sua, cabe a gente andar governado por ele, viver o reino dele. E a rede do reino vai sendo lançada de jeitos diferentes, por pescadores diferentes, nos mais diversos lugares, conforme o rei vai fazendo acontecer. E quando ela ficar cheia, os tempos se completarem, os peixes vão ser levados para a praia e separados, os bons nos cestos e os ruins jogados fora. Então, a gente está falando aqui sobre ser pescador de homens e é importante entender isso se Jesus te chama a fazer isso. Mas não se esqueça que nessa história você pode também ser o peixe. Bom, tudo isso é uma boa maneira de entender essa parábola e esse chamado de Jesus. Talvez existam outras. Agora, uma maneira ruim de entender isso é achar que ser pescador de homens é usar isca para atrair membros para o seu grupo. Às vezes até dão nomes mais bonitos para isso, mas não é isso que Jesus fez e ensinou. Quando Jesus enviou os 12 discípulos, disse para eles anunciarem o reino de Deus. Depois, quando enviou os 70, o que eles deveriam anunciar também é o reino de Deus. E deu autoridade para eles fazerem curas e expulsarem demônios. E aqui é importante perceber que esses sinais testificam do reino de Deus, não da pessoa por meio de quem o sinal está sendo feito. Não por acaso essa é a mensagem para os discípulos anunciarem, porque é isso que Jesus fez. Ele anuncia o reino de Deus, seja falando diretamente sobre isso, seja por meio de parábolas ou por tantas outras coisas que ele fala e faz. E ele aborda todos os aspectos desse reino. Tanto aqueles que muita gente gosta de ouvir, por exemplo, Deus amou o mundo de um jeito que deu seu Filho para que quem for fiel a Ele não seja destruído, mas tenha vida eterna, quanto aqueles que poucos gostam de ouvir. Por exemplo, apesar de Deus ter dado o Filho dele e a luz ter vindo ao mundo, os homens amaram mais a escuridão do que a luz, porque seus atos eram maus. E é nisso que consiste o julgamento. Assim, fica pra gente seguir Jesus, viver como ele vive e anunciar o que ele anuncia. É como a rede que é lançada ao mar e apanha muitos peixes. Os pescadores juntam os bons em cestos e jogam fora os que não